Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, Petrúquio se encontrará com Marcela mais uma vez. O fazendeiro irá até a igreja, onde a megera estará esperando ele. A maldosa, ao ver Petrúquio, diz: Petrúquio, é muito bom te ver novamente. Pena que nos encontramos aqui na igreja, onde não podemos nem mesmo nos beijar. O fazendeiro então avisa bem pertinho do ouvido da megera que eles terão muito tempo para isso futuramente. Neste momento, Marcela respira fundo e diz: Petrúquio, eu tenho algo muito importante para falar com você. O homem pergunta o que aconteceu, mas que tem suas dúvidas se esta pessoa roubou ou não toda a fortuna. Imediatamente, Petrúquio pergunta: a riégua, Marcela, do que você está falando? Quem que entrou nesse escritório? A megera então continua falando que seria mais fácil para Petrúquio perguntar a esta pessoa se ela viu alguém no local ou se foi ela responsável pelo sumiço da bufunfa. Afinal, a pessoa é completamente louca por ele. Imediatamente, Petrúquio faz cara de confuso e continua tentando entender aonde Marcela quer chegar. Ela então avisa que está falando de Lindinha, que a venenosa pode muito bem ter roubado toda a fortuna de Catarina. O fazendeiro fica assustado e diz que será muito difícil averiguar a situação, afinal Lindinha foi parar em um convento. Mas a esposa de Batista não desiste e diz que ele precisa encontrar a megera o quanto antes, pois ela pode sumir com o dinheiro de uma hora para outra. O Petrúquio então comenta: Marcela, mas como que a Lindinha ia abrir o cofre? Ela nem sabe. A venenosa diz que Lindinha pode ter descoberto o segredo e que abrir um cofre não é tão difícil assim. Diante destes comentários, Petrúquio finalmente começará a juntar Lé com Cré e dirá: a Lindinha realmente pode ser muito suspeita. No dia que ela foi embora da fazenda, ela disse que tinha mais dinheiro que tudo nós. E além disso, ela não quis se casar com o Januário nem depois dele ficar rico. A megera então afirma para Petrúquio que Lindinha pode sim ser responsável. O fazendeiro então acreditará e afirmará com todas as letras que irá atrás da venenosa no convento. Mas o que Petrúquio não perde por esperar é que Catarina descobrirá absolutamente tudo. A onça finalmente acabará sabendo que o marido está se encontrando com Marcela graças a Bianca. Neste meio tempo, Bárbara e Lourdes descobrirão o segredo de Mundinho e não deixarão barato a falcatrua do pilantra. Para piorar a situação ainda, Joana finalmente revelará que o professor Edmundo é inocente. Batista até mesmo tentará ajudá-lo, mas acontece que o professor tomará uma atitude que surpreenderá a todos. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer se você acha que Petrúquio realmente pretende sumir com Marcela no mundo, ou acham que tudo isso faz parte de um plano para roubar a megera. Além disso, gostariam que o professor provasse sua inocência? Acham que o homem merece dar a volta por cima e ter um final feliz ao lado de Bianca? Sim ou não? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Depois de falar com Marcela, Petrúquio não perderá tempo e irá atrás de Lindinha. A megera estará andando com as freiras na rua, indo em direção ao convento, quando Petrúquio se aproxima e pega a maldosa pelo braço.
Imediatamente, Lindinha se assustará e perguntará o que ele está fazendo ali. O fazendeiro não poupará as palavras e dirá: Lindinha, eu preciso falar com você urgentemente. A venenosa sairá andando e dirá que não pode conversar com ele, afinal agora é uma noviça. Mas Petrúquio ameaçará fazer um escândalo, pois precisa falar com ela imediatamente. Diante disso, Lindinha não terá escolha e será obrigada a marcar um encontro para o próximo dia com Petrúquio na Rua da Feira. A venenosa garantirá que estará no local e o fazendeiro avisa. A mulher, diante disso, aceitará. Mas não será apenas o Petrúquio que irá procurar a Lindinha. Isso porque momentos depois quem aparecerá para saber das apólices será o Heitor. A venenosa, que não é boba nem nada, conseguirá escapar mais uma vez das perguntas do malandro, que ficará a ver navios sem saber aonde estão as apólices. Enquanto isso, Catarina conversará com Joana. A mulher se aproximará da cama da lavadeira e dirá: Joana, eu sei que você ainda está muito debilitada, mas por favor, se conseguir fazer um esforço, me responda. O professor Edmundo é realmente inocente? Mesmo com dificuldades, Joana revelará o grande segredo. Sim, Catarina, o professor é inocente. Naquele dia, ele tentou me salvar. Disse para que eu e as crianças fugíssemos pela janela. Mas eu fui teimosa, fiquei com medo do meu periquito, quer dizer, do Batista, acontecer algo com ele. E então eu corri para a sala, mas o professor sempre quis me ajudar. Catarina ficará completamente chocada diante da informação e avisará que Batista precisa saber disso o quanto antes. Mas a Dondoca, assim como Petrúquio, irá para a cidade momentos depois. Ela, antes mesmo de falar com o seu pai, acabará revelando outro grande segredo para Bárbara e Lourdes. As duas feministas, que estarão completamente desesperadas com o sumiço de Mudinho, cairão de costa ao descobrirem a verdade sobre o malandro. Catarina chegará à casa dela e as mulheres imediatamente pedirão: Por favor, Catarina, nos conte para onde o Mudinho foi. Você nos prometeu, fizemos tudo o que você mandou. Agora nos diga aonde o Mudinho está. Ansiosas, as mulheres não se aguentarão e Catarina então será obrigada a revelar. Ela dirá: Bom, se vocês querem tanto saber, eu vou dizer, mas fiquem vocês sabendo que são duas mentirosas. Eu sei muito bem o que vocês têm com este tal de Mudinho. Bárbara e Lourdes mentirão, dizendo que é apenas uma grande amizade, mas Catarina dirá: Bom, vocês realmente se merecem. E quer saber mais? O nome dele não é Mudinho ou coisa parecida, é Fábio, e ele mora com Dinorá. As duas amigas avisam que já estiveram na pensão e que não tem nenhum Mudinho lá. Ao ouvir isso, Catarina ri, a fera, então pede para elas irem até a pensão e ficarem escondidas para ver a verdade. Sem entender, as duas amigas perguntam: Mas por que isso, Catarina? O que está acontecendo? Neste momento, a fera explica que Fábio é amigo de Petrúquio e ele nunca foi mudo coisíssima nenhuma e que fala mais do que a própria boca. Bárbara e Lourdes ficarão completamente chocadas com a informação e as mulheres imediatamente decidirão ir ao encontro do pilantra. Ao encontrarem ele no meio da rua, o arrastarão para o apartamento. As duas mulheres, em um primeiro momento, fingirão que não sabem de nada. O Fábio, que não é bobo nem nada, fechará o bico e não pronunciará uma palavra sequer. Mas Bárbara e Lourdes começarão a pressioná-lo, e antes mesmo que ele possa perceber,
começará a pedir socorro, já que as duas malucas tentarão jogar ele pela janela. Ao verem que Fábio realmente fala, Bárbara perguntará: "E por que você mentiu este tempo todo, hein, mudinho? Quer dizer, Fábio?" O rapaz revoltado avisa que elas são duas safadas e que viviam lhe agarrando, por isso decidiu sumir de vez. O rapaz fala que está só carne e osso por conta delas. Finalmente, Bárbara e Lourdes perguntarão uma à outra se viviam se atracando com o Mudinho. Ao perceberem que as duas caíram nos braços do pilantra, elas começarão a brigar e se estapear pelo bandido. Neste meio tempo, finalmente, Catarina chegará à casa de seu pai. O banqueiro Batista estará uma arara com a jovem e diz que não quer mais falar com ela e muito menos voltará àquela fazenda. Em seguida, tentará mandar Catarina embora. Mas a fera, que não é flor que se cheire, perguntará: "É isso mesmo, papai? Por acaso não pretende nem mesmo visitar mais a Joana?" Imediatamente o bigodudo começa a ficar nervoso, com medo que alguém ouça a conversa, e então chama a Catarina para a sala de estudos. Agora, a sós com a filha, ele pergunta como Joana está, e Catarina então avisa: "A Joana está melhorando a cada dia, papai, assim como o médico disse. Mas acontece, papai, que ela me revelou algo muito importante, que nós precisamos conversar." O Batista fica impressionado e pergunta o que aconteceu. Catarina então revela que Joana lhe disse que o professor é totalmente inocente. O bigodudo fica chocado e não acredita na informação e até mesmo diz: "Como, Catarina? Como aquele homem pode ser inocente? Eu vi com os meus próprios olhos. Ele estava empunhando uma arma e foi para o quarto com Joana e as crianças ameaçá-los." Catarina pede para o pai lhe ouvir e diz que o professor tentou salvar a Joana e os filhos e que ela apenas saiu do quarto quando ficou com medo que acontecesse algo terrível com ele. Batista fica ainda mais nervoso e afirma que precisa confirmar a história antes. Mas Catarina diz: "Por favor, papai, o professor sempre teve um coração bom. Você sabe que ele nunca faria mal a ninguém. Agora você precisa conseguir um advogado para ajudá-lo." O banqueiro Batista diz que não pode fazer isso, mas Catarina pede para que o homem faça isso pelo menos por Joana, para que ela não fique agoniada em uma cama. Diante disso, o bigodudo concederá o pedido de Catarina. Depois de conversar com o seu pai e esclarecer algumas coisas, Catarina irá conversar com Bianca, e será neste momento que a mulher terá uma grande decepção. Isso porque Bianca dirá: "Minha irmã, que bom que você chegou, precisava muito falar com você." Catarina perguntará o que aconteceu, e Bianca então contará que ouviu uma conversa entre Petrúquio e Marcela. A fera imediatamente tenta minimizar a situação, dizendo que a sirigaita encontrou seu marido na sala da mansão e puxou conversa com ele. Mas Bianca afirmará que não era bem assim. "Não, Catarina, não. Os dois estavam combinando algo terrível." Nervosa e sem saber como contar, Bianca se levanta e se aproxima da irmã. "Catarina, eles vão fugir juntos." Imediatamente, Catarina fica atônita e chega a se sentar na cama. Imediatamente ela diz: "Bem que eu estava percebendo a mudança no Petrúquio. Ele anda diferente, às vezes some sem dar explicações. Ele diz que vai visitar os clientes, mas a venda dos queijos não aumentou. Pior, ele sempre falava no filho que vai nascer e agora só fala de vez em quando." A fera então começa a se exaltar e diz que tudo faz sentido. Ela lembra que o delegado já suspeitava do envolvimento de Petrúquio com o roubo das apólices.
A fera ainda lembra que Lindinha já tinha alertado quando contou ter ouvido Petrúquio e Calisto falando sobre as apólices. Já chorando, Catarina diz que Petrúquio nunca foi flor que se cheire, mas que agora tem certeza, mas que acreditou nele e que se sente uma boba. A mulher em seguida diz que acreditou porque gosta de Petrúquio. Ela ainda fala: "Ah, Bianca, eu nunca quis amar homem nenhum. Mamãe, antes de falecer, me avisou para nunca confiar em homem nenhum. E agora olha só onde eu cheguei." Magoada, ela até mesmo acusará Bianca de ser culpada por ela ter se casado, já que fez greve de fome. Catarina, totalmente desorientada, ainda lembra que mesmo depois de casada, tentou resistir a se apaixonar por Petrúquio, mas que quando descobriu já estava apaixonada pelo grosseirão. E agora, como se não bastasse, está esperando um filho dele. Bianca, porém, afirma que não queria dar a péssima notícia à irmã, mas não podia deixá-la ser enganada desta forma. Catarina então constata que Marcela e Petrúquio a roubaram juntos. A mulher então ameaça quebrar algo na cabeça dele, mas Bianca aconselha ser fria e só agir na hora certa. Catarina então avisa: "Vou fazer um esforço, mas isso não vai ficar assim. Se eles pensam que vão me enganar debaixo do meu nariz, estão muito enganados." A fera então começa a planejar algo para pegá-los no pulo. Neste meio tempo, Batista finalmente irá à fazenda, e é claro que não será bem-vindo, principalmente por Calisto e Dona Mimosa. O roceiro nem mesmo permitirá a entrada dele na casa, e dirá: "O senhor não vai entrar aqui não, só se vai entrar se for por cima do meu cadáver." O Batista diz que isso não é má ideia. Diante da confusão, Mimosa aparece e diz: "O senhor não deveria entrar aqui, não vale nada mesmo, nem um arroz que come, mas por Joana deixarei entrar. Por favor, Calisto, permita que ele entre. A Joana vai ficar contente, mesmo que ele seja um traste que enganou a vida inteira, ela ainda assim é apaixonada por ele." Batista ficará chocado com as palavras de Mimosa e perguntará como a empregada pode falar assim. A mulher, no entanto, diz: "O senhor é um ingrato, eu cuidei a vida toda daquela casa, sempre me dediquei e nem mesmo deu permissão para ver o noivado de Bianca e me escorraçou de lá feito um cão sarnento. Acha mesmo que serei grata ou terei palavras boas para o senhor? Agora vá ver Joana antes que eu me arrependa." Chocado, Batista entrará na casa para ver a sua amada periquita. Finalmente, Joana então ficará feliz por ver um amado. Acontece que ele dirá que assim que ela se recuperar, resolverá toda a situação, até mesmo comprará uma casa e colocará as crianças na escola. Mas Batista se mostrará apreensivo e perguntará sobre o professor Edmundo, se ele realmente é inocente. Joana então confirmará. Momentos depois, o bigodudo irá até a delegacia com um advogado, mas surpreendentemente, o professor não aceitará a ajuda do banqueiro e afirmará com todas as letras que não confia nem um pouquinho nele. Já Catarina finalmente voltará para a fazenda. A mulher estará engolindo o sapo depois de descobrir o que Petrúquio anda fazendo. Ela, porém, não conseguirá se aguentar por muito tempo. Deitada a sós com o marido no quarto, ela finalmente perguntará: "Petrúquio, eu preciso falar algo com você e é muito sério. Eu não consigo nem mesmo dormir. Por favor, me diga, você seria capaz de me abandonar?" O fazendeiro ficará de olhos arregalados diante da pergunta da amada. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela O Cravo e a Rosa? O que acham que Petrúquio fará para escapar de Catarina? Além disso,
Acham que o professor ficará na cadeia? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estarei te esperando.